Olá, bom dia. Estamos exatamente às 11 horas na cidade mais bonita do Brasil e, quiçá, mais bela de todo o mundo. Isso com toda certeza, as pessoas imbuídas de um único sentimento de saber exatamente quem vem ser o Big Brother, passa a ser a grande estrela na atualidade. E assim sendo, o Brasil para, como se tivéssemos esquecidos de que estamos em uma pandemia, o processo econômico emperrado, as medidas provisórias acontecendo de forma avassaladora, sem nenhuma propositura, e as aglomerações por reivindicar um direito que só Deus sabe quando e quando poderemos ter. Tudo isso acontece na nossa Sexta República. E nós, semana passada, na segunda-feira, iniciamos a semana conversando sobre as repúblicas. E daí, eu me comprometi de fazê-lo toda segunda-feira até chegarmos à república que nós estamos hoje, que é a sexta. Consequentemente, fiz uma composição ou uma retrospectiva da Primeira República e cheguei a um consenso de que hoje estamos quase reproduzindo a mesma estrutura da Primeira República. Então, já se passaram 5 repúblicas e nós temos ainda o mesmo pensamento da Primeira República. Hoje estarei um pouco assim afônica por conta dessa temperatura que faz sol, que faz chuva, né? E aqueles que têm aquele problema crônico respiratório fica quase sempre naquela saia justa. Mas vamos que vamos, que nós precisamos gravar as nossas, vamos dizer assim, os nossos bate-papos para ser gerenciado depois em uma boa aula para aqueles nossos colegas que de quando em vez venham a nos dar o prazer de contracenar em sala de aula. Então vamos nós. Aqui estamos nós falando da segunda e grande república do Brasil, que é, vamos dizer assim, uma república emblemária. E por que eu estou dizendo que é uma república emblemária? Por conta de Getúlio Vargas ter o seu domínio entre 1930 e 1937. Não é desconhecido de ninguém que a Revolução de 30 dá um upgrade nas propostas de Getúlio Vargas e é onde ele permanece exatamente, no primeiro momento, 7 anos. Não podemos esquecer jamais que Getúlio Vargas foi considerado, aclamado pelo povo, o presidente dos pobres. Por que foi aclamado o presidente dos pobres? Pura e simplesmente por conta de que o time que mais acreditava nas suas propostas eram aqueles menos favorecidos. Então, nesse momento, Getúlio Vargas ganha todo o apoio da classe operária. Bom, a Revolução de 1930 elevou Getúlio Vargas ao poder, permanecendo então como presidente até 1945. Então vejam bem, na Segunda República lá estava Getúlio Vargas em 1930 e permaneceu no governo até 1945, ou seja, talvez tenha sido, talvez não, certamente foi o presidente que mais tempo administrou e gerenciou a nossa pátria amada. É bom que saibamos que em 1931, Getúlio Vargas inaugura o nosso Corcovado. Motivo maior não teríamos para dizer que ele foi o cara, o presidente. Muito obrigada, Adriana Gomes, acho que sou eu, você e mais ninguém. Mas estamos falando da era Vargas e você, como professora, deve de guardar em seus anais esse
vamos dizer assim, esse vídeo para que sirva aí de, vamos dizer assim, de suporte para uma aula no futuro, né? O time de vez em quando aqui só aparece no dia seguinte ou 10 horas da noite, enfim, é muito gozado. Mas vamos que vamos. Ih, Luciana Sena está aí. Bom dia, Luciana, bom dia. Então, estamos nós falando da Era Vargas, que foi de 1930 até 1945. Fora ele, então, a Luciana, Adriana, José Carlos, fora ele, então, sem sombra de dúvida, o presidente que mais tempo durou. Bom, consequentemente, de 1930 a 1937, nós tivemos aí dois elementos fundamentais. E aí vocês perguntam, por que, Célia? Porque de 1930 a 1934, nós tivemos um governo chamado governo, eu sei, Luciana, que você está aí, um governo provisório. E de 1934, ou melhor, de 1935 a 37, nós tivemos um governo com base na Constituinte. Então, voltamos lá. Durante o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o novo presidente conseguiu com Mônica Patrícia, doutora Mônica Patrícia. Bom dia, obrigado por ter você aqui e espero que tudo esteja caminhando muitíssimo bem. Um momento, por favor. Porque eu não posso deixar de passar a vocês todas as informações da Era Getúlio. Obrigado, Mônica, pela sua presença, doutora. Como vão os seus, vamos dizer assim, os seus clientes que ficam sempre deitados no sofá? Imagina, hein? Essa é a função da psicóloga. Primeiro, os pacientes sentam, deitam no divã e contam ali, na medida possível, né, os seus problemas para, quiçá, saírem com as suas cabecinhas no lugar. Partindo da premissa de que o governo está meio confuso, teremos que ter muitos e muitos sofás para que as pessoas possam contar suas histórias e, quem sabe, saírem um pouco melhor, né? Então, as lojas de departamento já estarão vendendo muito sofá. Muito obrigado, Mônica. Sei que você está trabalhando, um olho aqui e o outro no trabalho. Obrigado por você, Luciana, Adriana, enfim. Minhas paixões nacional estão aí. Bom, o novo presidente, já no período de 1930 a 34, ele conseguiu contornar os conflitos entre as elites nacionais e principalmente com a sua vitória sobre a oligarquia e burguesia industrial. Essa burguesia industrial não se remete a Rio de Janeiro, e sim a industrial paulista, né? Que durante a Revolução da Constituição de 1932 teve a sua estrutura um tanto quanto dúbia e confusa, porque Vargas tinha uma ideia que perdura até hoje de que o assalariado precisava ter o seu espaço, precisava sobreviver com uma condição digna. Então imaginem vocês, os donos das grandes fábricas, e essas fábricas, em via de regra, estavam sempre, como ainda continuam, em parte do território brasileiro, que é São Paulo. Eles entendiam que, por dar emprego, eles também deveriam ser os donos da história das pessoas. Que loucura, né? Bom, a promulgação da Constituição em 1934 e a abertura de um processo totalmente democrático selaram o acordo entre as várias frações da classe dominante nacional, ou seja, José Carlos Fred R.P. Ribeirão Preto. Grande prazer em ter você aqui, o grande compositor de Vila Isabel e tantas outras escolas de samba. Ele sabe tudo de história porque ele escreve samba enredo, né? Bom, então voltando aí, em 1934, com essa abertura, né, ele faz um acordo
com as várias frações da classe dominante nacional. Porém, não puderam conter a insatisfação de ter ali o setor das pessoas em que eram consideradas e tidas como populares, estarem numa condição de igualdade com essa, vamos dizer assim, com essa elite, né? E nesse sentido, a gente pode até entender o surgimento do Partido Comunista Brasileiro. Pois é, no momento em que Vargas meio que cria uma aliança entre os donos das indústrias, e no fervo do descontentamento de ver que a elite se obrigava a dar direitos aos trabalhadores, que é líquido e certo, cria-se então, chega então nesse bojo dessa história, o Partido Comunista Brasileiro, numa tentativa de quê? De derrubar o governo de Vargas através do que ficou conhecido como a Intentona Comunista de 1935. Então, eles começaram a fazer um movimento em 32, 33, 34, mas se sedimentaram realmente em 35. A tentativa do Partido Comunista serviu de pretexto para o Vargas, para o presidente Vargas, dar um golpe de Estado em 1937. Ou seja, ele alicerçou-se, ele criou uma base e já vislumbrando que em 1937 ele poderia mesmo dar um golpe de Estado. Denise Pinto Pereira, minha doutora também, minha assistente social, e olha, prestem bem atenção. Eu estou dando uma pausa porque nesse momento a doutora Denise está empenhada em ajudar um anjo chamado Gabriel. E eu digo um anjo porque toda criança ela é um anjo, e esse anjo ele veio com uma missão maior, né, de mostrar às pessoas que elas precisam ser solidárias. E, consequentemente, Denise Pinto, José Carlos, que está acabando de chegar, o grande síndico da Passarela, estão todos empenhados em ajudar esse anjo Gabriel. E você que está me ouvindo, você que está de quando em vez me seguindo, se puder, entre nas redes sociais de Anjo Gabriel, de Gabriel, com uma proposta AME, que é uma enfermidade que esta criança nesse momento se encontra. Ele precisa, até chegar aos 2 anos de idade, e Gabriel faz 2 anos em fevereiro, de uma medicação que custa hoje 12 milhões de reais. Essa enfermidade é degenerativa, né? Consequentemente, irá a qualquer momento atrofiar os membros, e o menos pior será Gabriel perder os movimentos. E como nós sabemos, o nosso país, a nossa estrutura, né, de república, não é tão coesa com a saúde do ser humano, em especial esse momento que, na verdade, nós não estamos valendo nada. Nem quem produziu, nem quem está para produzir, nem quem será o futuro, não há essa preocupação. Então, Denise Pinto, José Carlos Machini e tantos outros grupos, estamos aqui pedindo a você que colabore com 5, 10, 15, 20, porque esse menino precisa, até chegar a fazer 2 anos, e faz 2 anos em fevereiro, ter essa medicação, que custa 12 milhões, e que, para que isso possa acontecer, os pais, acompanhados dos seus advogados, ajuizaram uma ação, pedindo uma liminar, para que o governo possa comprar esse medicamento para que essa criança venha sobreviver. Portanto,
não é uma campanha para os pais do Gabriel colocar dinheiro no bolso, não. Até porque todo o dinheiro que é recebido através de doação para o Gabriel, esse numerário está depositado em juízo, onde exclusivamente esse numerário servirá para compor o valor da compra desse medicamento que custa 12 milhões e que não temos no Brasil. Então, repito, qualquer 5, 10, 20, 30, R$2 que você deposite, que você faça um Pix em nome, nesta conta do Gabriel, já está em juízo. Portanto, os pais não irão fazer o uso dele. E aí, o que vai acontecer se na liminar o governo conceder o direito de vida a esta criança? Simplesmente assim. Se na conta tiver 1 milhão, o governo federal irá compor 11 milhões para chegar a 12 milhões. Portanto, você que está assistindo o programa, você que tem condição de ir nas suas redes sociais, e vocês sabem que a professora Célia não tem hábito de pedir absolutamente nada a ninguém, nada senão a Deus e meus orixás, mas eu estou aqui pedindo a vocês, se puderem, coloquem nas suas redes sociais. Nesse momento, uma questão de vida. Gabriel precisa viver. Esse sorriso que ele tem hoje, nós temos que ver daqui a mais 1, 2, 3 anos. Portanto, eu estou pedindo a vocês, colaborem com o Gabriel. O numerário, o dinheiro que for dado, 1, 2, 3, 10, 15 reais, já está em mãos do juízo. Portanto, os pais não têm acesso a esse numerário. Ajude Biel a sorrir, porque a vida será muito melhor para ele e para todos nós. Virá aí o Dia das Mães, e qual é a mãe que não quer ver o sorriso do seu filho, né? E para isso é preciso viver. Colaborem, ajude Gabriel, faça a sua parte. Eu já tenho um grupo de alunas, de amigos que estão colaborando, e cada dia a gente coloca um dinheirinho lá no cofrinho do Gabriel, porque a gente quer ver o Gabriel, antes de fevereiro, ter tomado este remédio e a gente ter certeza que ele venha e possa sorrir. Portanto, vejam aí na telinha a doutora Denise Pinto, José Carlos Machini, né, todos imbuídos de um sentimento só, que é ajudar a Gabriel sorrir, porque o sorriso ainda é a melhor coisa que nós temos na vida, né? Sorrir sempre, mesmo que a tristeza esteja intrínseca em você. Vamos nós. Vamos falar é verdade, quanto mais idosa a gente fica, né, mais sensível. Então, tem coisas que acabam mexendo muito com a gente. Minhas alunas que estão aí sabem que a professora Célia tiro, porrada e bomba, né? Mas tem situações que a gente desequilibra e não tem como ser diferente, porque vidas importam. Sejam elas preta ou branca, vidas importam, porque o ser humano, na realidade, se veio ao mundo, foi para manter e cumprir uma etapa. E a gente não deve tirar esse direito do Gabriel, porque ele ainda não fez nem 2 anos. E como mãe, eu peço, ame o Gabriel, porque esta doença chamada AME, e eu não vou arriscar falar o nome dela, porque realmente eu não sei, não vou pagar esse mico que vocês sabem, né? Mas procurem saber que é uma enfermidade que atrofia todos os seus órgãos e no futuro próximo os movimentos não mais acontecerão, respiração, enfim. Deus é mais, eu acredito em você, porque vocês sempre acreditaram em mim, então tem que acreditar, né? Vamos lá depositar lá no cofrinho do Gabriel, porque 12 milhões é 12 milhões, né? Vamos que vamos. Bom, vamos falar ainda de Getúlio Vargas, né? O grande presidente, o homem que ajudou os pobres. E assim, voltando aqui, como ele viu que o PCB, que era Partido Comunista Brasileiro, deu a ele uma brechinha para o golpe de 1937,
para que ele pudesse dar um fim ao período constitucional e vir a criar o Estado Novo. Então, sabemos, vou repetir, hein? O AME é atrofia muscular espinhal, tá? Então, A de atrofia, M muscular e espinhal. Que doença infeliz, ainda vem com a sigla de AME. Meu Deus, a gente tem que amar a vida, né? Mas ninguém pode amar os 12 milhões para poder sobreviver, né? Ou doença que só Jesus na causa. Não temos nem o que pensar. Esse AME aí é para amar o Gabriel, porque esse AME não tem que existir, ok? Então, obrigado. Vamos voltar lá. Já que a tentativa do PC serviu de pretexto, ele precisava colocar Getúlio Vargas fim a este período constitucional, a ideia dele já era criar o Estado Novo, como estamos nós aqui. Luciana, grande beijo para você, obrigado também. E Luiz Paulo, tô de olho em você, hein? Me chamou de professora maluquinha, em pleno Facebook. Pena que você não é meu aluno mais, né? Mas aqueles que estão aí sabem que era zero na certa. Tá tudo certo. Eu amo vocês de paixão. Bom, e ele com esse Estado Novo, ele poderia ser mais aclamado do que já era. Bom, mesmo contendo as forças do chamado integralismo, o Estado Novo marcou mais um período de extremo autoritarismo do Estado brasileiro. Olha, não sei, porque não vivi aquela época, eu sou idosa, mas não vivi aquela época, eu nasci em 1952, né? E ele já estava dizendo bye bye Brasil, então não tinha assim grandes... Eu não vivi esse momento. Mas os pobres ovacionavam como sendo a grande figura, o grande governo, o grande presidente. E como sempre, nós temos a direita e a esquerda. E eu não sei, não posso assegurar a vocês se direita ou de esquerda, mas um grupo sempre achou que Vargas foi um presidente autoritário. E eu, como gosto muito de história, embora não seja professora de história, né, mas sempre gostei muito de história, e sempre fiquei lá fuçando as coisas, assim dizendo, e criei no meu imaginário o que foi o momento Vargas. E tem uma passagem que me surpreendeu muito, trata-se da Petrobras hoje, um momento hilário, onde Getúlio Vargas contrata vários técnicos do exterior. Marcos Wilson Cardoso, bom dia, professora Célia, estou com a Vaninha aqui, grande beijo, Vaninha, bom te ver, saudade de você, quanto tempo, hein, me desprezou. E nessa historinha toda aqui, que eu buscando saber um pouco mais, Vargas traz do exterior alguns técnicos para ver qual seria a possibilidade do Brasil ter petróleo. É claro que Getúlio Vargas pagou a peso de ouro essa expedição, se assim podemos dizer, e aqui ficaram na maior propositura, talvez nos maiores hotéis, aquela coisa toda. E o que acontece? Ao término do relatório, os técnicos do exterior informam ao governo brasileiro que nas terras do Brasil jamais iria jorrar petróleo. Os anos passam, o tempo assim também, e para ironia do destino, uma pessoa singular, não que o ser humano seja singular, mas nesse contexto todo de, como dizia a minha avó, pessoas letradas, pessoas cheias de certificações. Quando eu digo uma pessoa singular,
Alessandro Monjinho, como vai a bodeguida e como foi ontem aquele jantar à luz de vela? Depois eu quero saber, conta pra mim, porque de fofoca eu quero saber tudo. Vou voltar a Getúlio Vargas e depois, Alessandro, a gente conversa, não no escurinho, mas pelo zap. Bom, e não tendo a certeza desse petróleo, uma pessoa que singular por ser certamente um lavrador, um trabalhador, passa por uma das ruas da Bahia, né? Terra do feitiço, do acarajé, da morena, da mulata, enfim, aquela coisa maravilhosa. Bahia é lugar para a gente ser feliz. Ele passa por uma rua, por uma viela e vê escorrendo um líquido preto. Ele olha, bom, aqui não tem vala, cavou mais um pouquinho, mais uma coisa preta. Ele falou, que negócio é esse? Na Bahia tem que ter água, né? Cristalina, não sei o quê, aquela coisa de baiano, aquele negócio assim devagar, quase parando. Aí ele deve ter chamado alguém importante da cidade. E esse alguém importante da cidade falou, vamos chamar arqueólogos, biólogos, tudoólogos, e começaram a pegar aquilo e buscar e fazer uma pesquisa, chamar jornal, laboratório. Jorrava na Bahia o nosso petróleo. E era Vargas, né? Aí vocês já sabem que em 52 surge a nossa Petrobras, mas até então disseram que o Brasil não daria petróleo. E olha que nós somos aí considerados aqueles que, dentro da área, nós dominamos essa estrutura. E muitas outras ações, como a dívida externa negociada no Brasil, foi na era Vargas. Então eu, particularmente, considero também, por todas as ações e ações, vamos dizer assim, robusta a nível de conflito, Getúlio Vargas, sim, um governo autoritário. Não estou aqui para entrar no mérito da questão, até porque os meus familiares idosos idolatraram Getúlio Vargas a ponto até de muitas vezes negarem o óbvio com relação ao seu falecimento. Mas entendo sim que o governo Vargas foi um governo autoritário. Autoritário porque as determinantes eram por ele criadas e não por um consenso. Mesmo que entrasse em uma plenária para discutir o melhor, o óbvio já estava líquido e certo que era: é o que eu mando, é o que vocês vão fazer. Então, uma pessoa assim, eu entendo que é um ser realmente autoritário. Eu não vejo outra forma para falar senão dessa. Bom, uma nova Constituição foi adotada e o Congresso foi fechado. Então vocês veem, em 1937, para que ele pudesse dar um golpe de Estado e criar um Estado novo, com base no seu extremismo, sendo ele um cara autoritário, só que ele não era um autoritário para o mal. Entendam vocês o que eu estou falando, ele era um autoritário para o bem, mas ele era autoritário. Bom, o Congresso fecha, né, por conta de uma necessidade de criar outros parâmetros. Bom, como forma de conter a insatisfação popular e conseguir aumentar o poder de consumo do mercado interno, Vargas promulgou uma série de leis que garantia alguns direitos à classe trabalhadora urbana, além de proporcionar um nível de renda que impulsionasse o esforço da industrialização. Observem vocês qual é a minha visão. Ele foi aclamado o presidente do povo. Consequentemente, a classe trabalhadora a seu favor.
Mas nós já sabemos que quando o indivíduo entra numa presidência, independente de qualquer coisa, a elite o cerca. E quando a elite o cerca, o deixa encurralado. Isso desde sempre, desde a Primeira República, que a gente já viu isso, principalmente na Segunda, e até chegar aos dias de hoje. Bom, é claro que se ele era o presidente do povo, ele não podia fazer feio com esse povo que o elegeu e o mantinha lá como o presidente dos presidentes. O que ele faz? Ele cria um teto de salário satisfatório. Os donos de indústria têm que entender a necessidade de produzir para que essa produção seja vendida para quem? Para esse assalariado. E que no final, se fizermos por exemplo, se olharmos um processo econômico, chegaremos a que conclusão? Ele aumentou o salário, ele obrigou a produção, onde esse assalariado era quem comprava essa produção. Na realidade, essa produção aqui, ao ser vendida, gerava um lucro. Então, se alguém disse que ele era o presidente do povo, olha aqui o povo, e olha aqui a classe dominante. Então, se percebe que entre o povo e a classe dominante, o espaço é muito grande. E talvez por isso, os estudiosos assim, mais centrados no poder econômico, observa que além de autoritário, ele tinha uma vertente que é rico sim e estamos conversados. Quem sou eu para contestar um presidente tão aclamado, né? Mas a minha visão é essa sim. Ele negociou a dívida externa. O Brasil começou a dever ao exterior na era Vargas, que as pessoas não falam, né? E eu não sou direita nem de esquerda, mas os 16 anos passados, né, que lá se vão 18, quitou a dívida, uma dívida que vem desde a época de Getúlio Vargas. Então, autoritário, sim, adquiriu o empréstimo que levou anos e anos para ser pago. Hoje nós ficamos na mão do exterior por conta de estarmos compromissados com eles a nível financeiro, né? E tantas situações que ele vislumbrou e que nós não enxergamos como sendo algo que iria beneficiar a classe mais favorecida. Nós não percebemos isso. Bom, então, a industrialização somada a medidas de racionalização da administração pública caracterizou o esforço de modernizar o Estado brasileiro, garantindo as condições do fortalecimento tanto da burguesia industrial quanto da tenocracia das empresas estatais e da administração pública. Vamos raciocinar? Eu tenho um assalariado que eu já administrei um teto, que é o chamado salário mínimo, e que todas as classes têm o seu mínimo hoje, mas naquela época era o salário mínimo. Os donos das grandes indústrias tinham que absolver essa mão de obra, exigindo uma coisa chamada o quê? Produção. Quem produzisse mais, obviamente, ganhava um pouco mais além desse salário mínimo. O indivíduo se matava de produzir. Os donos das indústrias tinham bastante produto para colocar aonde? No mercado. Quem absolvia essa mercadoria era exatamente quem? O assalariado. Consequentemente, quando a indústria vendia bastante, ela recolhia o quê? Bastante imposto. Ao recolher esse imposto, o que é o imposto? É um dinheiro que a empresa paga por
utilizar um nome na indústria, por utilizar um espaço físico, por transportar a mercadoria, e todo esse valor que ele se obriga a pagar para poder produzir vai para os cofres do Estado, do município e da União. Consequentemente, as empresas estatais e a administração pública acaba ganhando, porque há o recolhimento do imposto. E muitas pessoas não querem entender. Mas todo funcionário público vive, o seu salário advém dos impostos. Uma empresa, ao recolher FGTS, ICMS, IPI, ISS, como eu já disse, ela está contribuindo para os cofres das estatais e também dessa administração pública. E esse recolhimento é que gerencia o salário dos funcionários públicos. Bom, e aí, gente? E aí a gente acaba entendendo que a Era Vargas, ela traz, com toda certeza, uma possibilidade da classe menos favorecida adquirir alguns bens. Alguns bens que o pobre admite que tudo só foi adquirido por conta de uma condição dada pelo presidente da República. Então tem até uma brincadeira que as pessoas dizem assim: toda casa de pessoas, de trabalhadores, tinha que ter sempre um pinguim na geladeira, uma espada de São Jorge na porta e o retrato de Getúlio Vargas na parede. Aquela casa que você chegava e encontrava um pinguim na geladeira, uma espada de São Jorge e o retrato de Vargas, significava operários, trabalhadores que acreditavam na possibilidade de toda a sua ascensão por conta de uma única figura, que era o nosso chefe de Estado, Getúlio Vargas. Bom, então, por incrível que pareça, ora, se eu já estou falando para vocês que economicamente ali ele criou uma estratégia, e a gente não vai desconhecer isso. Ele dá um salário fixo, né? O patrão, para pagar o salário fixo, tem que vender o seu produto. Consequentemente, ele vai incentivar este empregado a produzir mais. Esse empregado produz mais também para ganhar um pouco mais. E que a partir do momento que ganha um pouco mais, ele compra mais. E o governo recebe do recolhimento desses impostos uma quantia que permite a este governo pagar seus funcionários. Então, esse período, o país passou também a contar com uma diversificação de sua economia. Porque essa industrialização, ela deu um upgrade, ela levantou não só o país a nível financeiro, como também ao próprio dono das indústrias. E aí nós tínhamos, né, uma indústria que foi o cerne da questão, entre tantas outras em São Paulo, não desconhecido de ninguém, a fábrica de tecido Matarazzo, que foi, a família Matarazzo foi considerada a elite do Brasil. Todas as vezes que se mencionava a família Matarazzo, era sinônimo de poder,
mas era um poder assim, de forma ampla, em todos os setores onde tinha e tem o Matarazzo, é sinônimo de status quo. Haja exemplo que nós temos aí, pessoas até que hoje não fazem questão de assinar Matarazzo para não estar associado a um momento de riqueza, um momento de pompa, que aí está Jaime Bom Jardim, que é um grande, né, vamos dizer assim, produtor, cinematografista, que nada mais, nada menos, né, do que filho de Maísa Matarazzo, que foi uma das grandes cantoras, que, diga-se de passagem, eu acho que quando eu canto alguma coisa é porque eu queria muito ter, assim, esse poder de persuasão de cantar como Maísa, né, que chamava-se Maísa Monjardim, e ao casar teve que agregar um Monjardim a Matarazzo. Mas Matarazzo era tão forte que só podia ser João Matarazzo, Luluzinha Matarazzo, ele não tinha direito a outro nome. E no momento em que há uma libertação desses Matarazzos, é exatamente quando a indústria ela passa a ser competitiva, né? Onde teríamos várias indústrias de tecido e a Matarazzo seria mais uma. E aí a família começa a criar outras estruturas, exemplo de Jaime Monjardim, que resolve desprezar esse sobrenome Matarazzo como se fosse um peso, né? Por conta de se acharem acima do bem e do mal. Enriqueceram, se tornaram milionários por conta dessa estrutura econômica já instituída na era Getúlio. Olha que, para alguns que tinham uma visão econômica, aquele momento não foi só um momento de mudança, foi um momento de favorecer as duas classes, ao pobre e ao rico. O pobre que acreditou que poderia ascender naquela fábrica, com pouco estudo, e o rico se aproveitando de um momento, de uma propositura econômica e ascendendo. O que levou décadas e décadas para aqueles que chegaram a deter o poder na época Vargas tivessem o seu trono balançado. Daí talvez a grande ênfase em direita e esquerda. Talvez esse tenha sido o fio condutor da nossa estrutura política. Já antemão aí, Danilo Guerra, não sei se está presente, me fez uma pergunta na segunda-feira passada, e como o tema estava agregado às repúblicas, Danilo Guerra, eu nunca me candidatei, eu nunca iria me candidatar e nunca serei nada que dependa da minha opinião estar em plenária para ser executada. Poderia sim, como já estive, em cargos por convocação em instituições de ponta, né? Mas por mérito, não por ser, vamos dizer assim, empurrada, mas a política não iria me acrescentar nada. Embora eu seja uma pessoa muito vaidosa, embora eu goste dos holofotes, mas não é essa a minha praia. Eu não tenho a mínima capacidade para estar num cargo político, porque eu não sei fazer política, né? Os meus ideais, a minha forma de agir, de pensar, muitas das vezes vai de contra a toda uma realidade. E eu jamais seria candidata a nada, nem nesse país, nem em nenhum lugar, nem na minha existência. Está a resposta aí, Danilo Guerra e Marcos Guerra. A política, ela é bonita, ela é interessante, mas não me fascina. Eu não tenho a mínima aptidão para sentar
colocar uma propositura em mesa e não ser executada da minha forma. E a política necessita de acordos. E eu não faço acordos, né? Eu acho que personalidade, quem tem, é difícil entrar numa celeuma onde no final sai vitorioso aquele que tem mais moedas. Então, não daria certo. A resposta já está dada. Tiãozinho Cruz, aquela voz maravilhosa que gosta daquela risada, né, debochada. Esse aí também diz que eu tenho uma risada debochada, né? Enfim, adjetivos é que não me faltam, né? Os meus amigos, os meus alunos como eu disse, deboche.com. Vamos que vamos. Bom, então, como nós já falamos, principalmente com a industrialização, essa década de 1930 a 1937, ela teve um upgrade, levando o país, olha só, a ser uma das maiores economias do planeta. Aí entra um outro momento. Se ele foi considerado um autoritário, ele soube muito bem escrever uma cartilha onde ele aqueceu essa economia e deu de presente, né? Eu digo deu de presente àqueles que aqui estão, uma condição de um poder bem maior do que já tinham. Ou seja, os donos das indústrias cada vez mais se tornaram mais ricos. Ele deu esse direito, mas em compensação, ele levou a nossa, vamos dizer assim, o nosso país a ser uma das maiores economias do planeta. Houve ainda uma mudança de característica da sociedade, que passou do campo para as cidades. E no início do século XXI, mais de 85% da nossa população estava vivendo em área urbana. Ou seja, o indivíduo que vivia no campo, plantando, ele começou a observar que ele vindo para a cidade, ele iria se empregar em uma indústria, iria ganhar mais do que o campo e que, consequentemente, a ascensão social seria melhor. Então, ele vai deixando, né, de lado, vamos dizer, o plantar e vem para as zonas urbanas para tentar o quê? O emprego dentro das grandes indústrias. Interessante isso, né? Só que a gente não percebe também, ou não percebeu também, que quando nós estamos aqui na cidade, o campo fica desprotegido e, consequentemente, esquecemos que a alimentação vem do campo. O exemplo hoje estamos aqui vivendo. Já tem pessoas fazendo plantações dentro de apartamento. No futuro próximo eu vou mostrar a vocês. Eu já estou plantando salsa, cebolinha, pimenta. A minha pimenta estava lindíssima, até que alguém chegou, mostrei, a pimenta ficou toda ruim. Deixa pra lá. Bom, eu já estou fazendo a minha horta em casa. Tenho amigos que moram no Irajá, que tem uma horta, onde lá ele colhe tudo. Alface, salsa, cebolinha. Por quê? Ele já está entendendo, como tantas outras pessoas, que a qualquer momento, já que o Brasil é uma terra onde tudo se planta, que nós vamos ter que acabar voltando aos primórdios, trocar escambo, e vai faltar comida, então eu vou ter que plantar em casa. E isso aconteceu na época Vargas. As pessoas começaram a vir para os grandes centros para buscar emprego na indústria, porque teria um valor econômico maior, e o campo foi ficando somente para aqueles enraizados, aqueles donos das suas terras, o mais velho. Tanto é que quando a gente fala em administração rural, inclusive, ano retrasado, eu tive um projeto muito bonito no Colégio Civil, com os alunos de administração, que nós falamos de administração rural,
E esse trabalho foi muito, muito proveitoso, porque nós podemos ver que uma boa parte da pessoa que trabalha no campo, ela envelhece muito mais rápido. E é por isso que ela tem uma aposentadoria diferenciada. E às vezes a gente faz uma crítica, né? Mas tudo muito dentro de um diapasão que nós às vezes desconhecemos. Bom, na mudança dessa moradia, resultou também em uma interessante, né? Produção cultural em todos os campos, gerando produções originais como o movimento antropofágico, bom, a bossa nova e o cinema novo. O futebol passou a ser uma paixão nacional e lucrativo negócio. Imaginem vocês, com o Estado Novo, né, vem a antropofagia, que todo mundo fala, né, a bossa nova, a reunião de bacana, né, fazendo música, né, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, a família Marcos e Paulo Sérgio Vale, né? Pessoas que, família Caymmi, pessoas que faziam parte daquele mundo. Inclusive, Nana Caymmi chegou a fazer aniversário semana passada, me parece que 80 anos, e essa dupla, né? Essa família Caymmi ainda hoje está no cenário do cancioneiro popular, apresentando maravilhosas e majestosas músicas, né? Bom, assim sendo, gente, a população não conseguiu resolver os problemas da desigualdade social. Imaginem que desde aquela época não se conseguiu mudar muito. E muitas pessoas foram levadas a viver em situação de miséria. Vocês estão observando que desde a Primeira República para a Sexta República, vivemos exatamente os momentos de desespero. E assim sendo, de 1930 a 1937, tivemos nós, João Gilberto, olha só, João Gilberto, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Marcos e Paulo Sérgio Vale e eu sou apaixonada de carteirinha, né? Vinícius de Moraes, né? E tantos outros, né? Antônio Carlos de Jocafe, tantas outras pessoas que... Nara Leão, Toquinho, né? Isso aí, Miúcha, já falecida, tantas pessoas da música popular brasileira que ingressou no movimento denominado de Bossa Nova. Como vocês estão vendo, de 1930 a 1937, Getúlio Vargas foi o homem que gerenciou o nosso país, criando então dois governos. O governo provisório, que ele era, vamos dizer, presidente por decreto, e o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, onde ele se sagra realmente presidente do Brasil. Assim sendo, ó, observem vocês, na era Vargas nós tivemos Cristo Redentor, e não podemos nunca esquecer o quanto o capitão Carlos Prestes foi importante nesse movimento, influenciando assim o comunismo com relação a Getúlio Vargas, né? E, consequentemente, muitas águas rolaram, porque com Vargas veio Petrobras, veio o incentivo ao futebol, veio a bossa nova, veio o cinema novo, né? Por exemplo, dentro do cinema novo, tudo criou uma nova, vamos dizer assim, uma nova visão. O artista começou a ter um outro prestígio por conta de sua arte. Então, a era Vargas, que para uns era o ditador, Jorge Salles, o meu design, ele me desprezou, mas esse é o Rei Momo de Brasília,
que é o responsável aquelas artes feitas assim de caráter assim emergencial, porque a professora Célia chegando, né, e escreve: Jorginho, é para hoje, pode ser? E daqui a 10 minutos ele me entrega a arte. Então, meu carinho, meu respeito a Brasília, ele é o homem do Planalto, e se você quiser fazer alguma arte, porque de arte ele entende, é só contactar, porque ele dá um desconto de 10% para você que assiste o Falei e ponto. Bom, então, chegamos até 1937, né, onde ele também cria o Lloyd brasileiro através do decreto 1708, né? Observem vocês, o Lloyd, que foi durante muitos anos uma empresa que empregava muitas e muitas pessoas, no momento dos governos que pensavam de forma, vamos dizer assim, mais progressista não por serem progressistas, e sim acharem que o progresso poderia estatizar ou simplesmente acabar, e o Lloyd realmente ele foi encampado com o objetivo, né, que foi enfrentar o cartel daqueles fretes marítimos. O Lloyd foi criado para as empresas poderem estarem sediadas em negociações que vinham por mar e que iam por mar, né? Bom, no discurso ele cria uma plataforma. Quando ele criou o Lloyd, ele tentou criar uma aliança, né? Então, o tempo foi passando, Getúlio Vargas se comprometendo cada vez mais, as pessoas registrando a sua presença, e em 1937 nós acabamos por conviver com a Segunda República. Bom, como vocês viram, e se assim desejarem, eu tenho muitas e muitas bibliografias que posso enviar para vocês, para que vocês leiam ainda um pouco mais sobre a Segunda República. Já estamos a 11 horas e 57 minutos de uma segunda-feira, na cidade mais bonita do Rio de Janeiro, e que sabe do mundo, né? Falando, eu, Célia, falei e ponto. E vocês, como sempre, se puderem, recomendem esses vídeos aos seus colegas, aos seus amigos, porque de segunda a sexta, o que eu faço mesmo aqui é dar de forma ampla e restrita o envolvimento cultural. É um momento pandêmico, né? É um momento que nós não podemos sair de casa, embora eu já tenha tomado a segunda vacina, minha irmã também, agora falta minha sobrinha, meu filho, os meus familiares de idade um pouco menor. Esse tomar a segunda vacina não me isenta de ter os cuidados e me manter com água, sabão e gel. E a máscara. E você que tem um vizinho mais idoso, diga a ele que use água, máscara, sabão e gel. Porque precisamos nos prevenir, e em função disso, dessa pandemia, é que eu decidi fazer essa 1 hora de programa, que uns disseram que era muita coisa, outros disseram que como você vai sustentar 1 hora de diálogo, outros disseram, nossa, você fazendo esse programa sozinho. Mas, como sempre, eu tenho que agradecer ao José Carlos Machini, o síndico da Passarela, que foi uma pessoa que acreditou nas minhas possibilidades, e disse: Célia, vai à luta, você é inteligente, você é capaz, você fala por si só. Então, eu vou ter sempre que agradecer a ele, né? Primeiro, agradecer a Deus, meus orixás, a ele e a minha família, que me dá aquele apoio em tudo aquilo que eu faço. Lu Monteiro, muitíssimo obrigado, né? Imagine vocês, uma criatura de férias acordar 8h30 da manhã, socorro, meu pai. Isso é coisa que para louco, mas tudo bem, né? Ela gosta de sofrer, então vamos que vamos. Lu, obrigado. Tiãozinho Cruz, meus respeitos. Mônica Patrícia, minha sobrinha, psicóloga, né? Falando aquele inglês fluentíssimo. De vez em quando tenho umas dúvidas, fico até com vergonha de perguntar, né? Porque, seja como for, é muito bom a gente ter. Aqui, eu costumo dizer que em casa a gente tem que ter tudo para poder dar tudo certo, né? Então, Mônica,
minha sobrinha, a única sobrinha que eu tenho, o resto é tudo emprestado, né? Mas essa sobrinha de verdade, Mônica, beijo para você aí, bom trabalho em home office, um beijo da minha irmã, enfim, vamos agradecer a todos. Tiãozinho Cruz, que me chama de deboche.com também. Vaninho, te amo de paixão. Alessandro Monjim, que essa bodeguita progrida, que eu possa ir aí almoçar qualquer dia, transformando isso num belo e grande restaurante de Caxias, hein? Porque esse negócio de ficar pequenininho não vale a pena, não. Eu costumo dizer, né? Se não for para causar, é melhor nem ficar. E nós temos que causar. Já já estaremos com um restaurante belíssimo lá em Caxias e eu almoçando lindíssima, maravilhosa. Esse cabelo, eu vou pintar de azul porque vermelho já tá fora de moda. Já já eu tô com cabelo azul aí, não sei como é que vai ser. Denise Pinto, vamos continuar pedindo a Deus e os nossos amigos para ajudar Gabriel. Gabriel está precisando de ajuda. Atrofia muscular espinhal, que ame mais danado, é essa doença que custa 12 milhões de reais para salvar a vida do Gabriel, que está com 1 ano e pouco e só pode tomar essa medicação até completar 2 anos de idade. E é um medicamento que vem do exterior, mas que já tem uma liminar pedindo para que o governo federal colabore para que essa criança continue a sorrir. Não se preocupem que todo o dinheiro que for doado já está em cofres públicos, não está sob domínio nem pai nem mãe de Gabriel. Portanto, vamos ajudar Gabriel. José Carlos Machini, muitíssimo obrigado. Luiz Paulo Antunes, bom dia. Já sei que você me elegeu a professora maluquinha. Tá tudo certo, não há problema. Denise Pinto mais uma vez, minha doutora, obrigado. Olha, Luciana Monteiro, por favor, vai dormir. José Carlos Machini, mais uma vez o meu carinho por você. José Carlos Fred RP de Ribeirão Preto. Esse cara que sabe tudo de samba enredo, que sai de Ribeirão Preto, vem pro Rio de Janeiro, ganha carnaval. É o cara, né? Grande beijo pra você, muitíssimo obrigado. Luciana Sena, minha aluna, que te amo de paixão. Adriana Gomes, elas chegaram cedinho para assistir o nosso programa. Fiquem com Deus, porque são 12 horas e 2 minutos. E amanhã nós vamos falar sobre as regiões do Brasil. E eu não assisto, mas eu vou fazer um compactão do Big Brother, porque após falar dos engenhos, que eu vou falar do engenho novo, vou falar do engenho da rainha e vou falar do engenho de dentro. Amanhã terça-feira, zera tudo. Estarei falando das regiões do Brasil, do Nordeste, e todos são cabra da peste, e vamos falar aí, com certeza, vou procurar saber da cidade, da pretensa campeoníssima do Big Brother, que já está determinado, né? Isso faz parte da vida, e esse show, ele não para, porque se ele parar, a gente com certeza não terá motivos de sobra para continuar a parlamentar sobre tudo o que acontece. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus às 12 horas e 3 minutos de uma segunda-feira. Boa semana. Que Deus proteja a todos e que a gente possa amanhã estar aqui fazendo mais esse bate-papo, contando mais uma história, falando aí sobre a região Nordeste e terminando falando alguma coisa sobre o Big Brother. Ontem, embora eu não assista, mas ouvindo os comentários, eu fiz um texto que de quando em vez o Face tira do ar os meus textos. Não me tira, mas tira os textos. Onde eu falava que Gil do Vigor certamente não estaria como finalíssimo. Por conta de que ele não era interessante para os holofotes. Mas disse também que você, Gil, já era vitorioso. Porque tudo pela ciência, tudo pela cultura. E você é um mestre, doutor, com malas prontas para se tornar PhD e voltar para o Brasil com o maior título que uma pessoa possa ter na área acadêmica. Então, você já entrou vitorioso e não precisava de 1,5 milhão, porque a sua vida é muito maior do que 1,5 milhão. Professor, um homem de economia, que sabe o que fala, foi ali para brincar. 80 e poucos dias em pleno lazer, onde fez da vida o que ele quis, porque o verdadeiro ser humano é aquele que mostra sua cara, que é capaz de dizer o que quer, o que faz, porque cada um é dono do seu espaço, da sua vida.
Se você não gostou do que eu faço, o problema é seu. O importante é do que eu sou capaz de fazer. Falei em ponto. E você que está em casa, não deixe que ninguém seja mais do que você, porque acima de você, só Deus. No mais, todos somos iguais. A pandemia está aí para mostrar que todos nós somos iguais e que ninguém é melhor do que ninguém. Não há rico, não há pobre, não há branco, não há preto. Portanto, somos apenas seres humanos e ficamos aqui na Terra até o dia que Deus assim quiser. Fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Dizer que amanhã às 11 horas estarei aqui falando do Nordeste e concluindo sobre esse BBB. E que só Deus sabe o que pode, ao final da noite, amanhã, acontecer. Fiquem com Deus e acreditem nele, porque sem ele não estaríamos aqui e não seremos jamais pessoas melhores. Até lá, se Deus quiser. Grande abraço. Fui. Falei e ponto. Aqui todos os dias, de 11 ao meio-dia, no Face. Vem comigo, vem. E você não vai se arrepender, porque aqui hoje eu já começo com tudo azul para que a semana seja maravilhosa. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.